Robert Oppenheimer. Ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade. O pecado da ciência. Jornal Del Muerto. Esse nome dado à árida planície pelos velhos índios da região já resumia tudo. A morte já existia nesse deserto, eternamente vigiada por um sol ardente, sufocante, abafante, uma ampla, enorme e chata extensão de nada, sem vida e vegetação, queimada e avermelhada, delimitada ao leste apenas pela silhueta azulada da Sierra Blanca e perdida ao norte, ao sul e ao oeste na linha reta e ameaçadora do horizonte. Nesse deserto escolhido a tempo por Groves e pelo próprio Oppenheimer, já estava montada uma alta torre metálica, símbolo anacrônico da civilização, ridícula e potente, a mostra da potência dos homens. E a 15, 20 e 30 quilômetros dessa torre havia sido construído alguns bunkers de cimento armado sólido e maciços, destinados à proteção dos cientistas, dos técnicos e dos militares que deveriam assistir à experiência. No dia 14 de junho de 1945, sobre a torre metálica foi içada a bomba, um objeto de forma cilíndrica, brilhante, ameaçador, gordo, que alguém dos presentes batizou de Jumbo. O divertido e inocente elefantinho dos desenhos animados de Walt Disney. Foi sábado, um sábado cinza, triste, pesado. Um evento quente imprevisto havia surgido do nada e agora varreu o deserto de ponta a ponta, acumulando nuvens pretas e espessas sobre toda a região. Oppenheimer presenciou a colocação da bomba sobre a torre. Deu as últimas instruções aos técnicos e depois se afastou dos homens lentamente, à procura de um pouco de solidão e paz. Ele estava cansado e triste. Pensou em Mr. Julius e na sua mania de santificar as festas dos judeus. Era sábado e pelos rituais ortodoxos era proibido fumar, trabalhar, tocar em dinheiro, fotografar e escrever. Sorriu, um sorriso melancólico e perturbado, quase angustiado. Mas eu não estou trabalhando, ironizou a si mesmo. Não estou trabalhando. Estou apenas assistindo ao começo de uma nova era. Estou apenas colaborando com algo que servirá para explodir parte do mundo, que talvez matará centenas e centenas de pessoas, de seres humanos. Eu estou apenas assistindo ao resultado dos meus esforços, aos resultados da ciência, ao resultado daquela bela frase de Seneca que sim, a ciência não pode ser prejudicada por nada, mas o quanto e o que e a quem ela pode prejudicar, perguntava. À tarde começou a chover, ele levantou os olhos das folhas cheias e todas rabiscadas de cálculos e olhou para o fora do bunker. Parecia até um milagre, perguntava. Grossas gotas de chuva caíam sobre a terra árida e seca como um crepitar novo e natural. Pingos enormes e estranhos, quase forçados. Depois, aos poucos, esses pingos se multiplicaram, transformaram-se em chuva espessa, torrencial, e o vento que descia de Sierra Blanca dava à chuva mais força com obliquidade solene e desesperada. Uma tempestade, pensou, uma tempestade do deserto. Esqueceu-se dos cálculos e ficou olhando para fora, quase hipnotizado pelo raro espetáculo. A terra árida do deserto absorvia imediatamente a chuva. Assim mesmo, longas veias de água começaram a se formar na base do bunker. Corria, ora lentas, ora rapidíssima, por imperceptíveis declives. Acumulava-se em minúsculas poças que refletiam o céu cinza e escuro. Choveu o dia todo e depois a noite toda, uma chuva inatural, oblíqua, apavorante. Durante todo o dia 15 não parou de chover. E o próprio Groves ficou nervoso e agitado, resmungando baixo, achando que de um lado a outro do bunker, andando de um lado a outro do bunker como uma alma perdida. No fim da tarde chamou o Oppenheimer de lado. Levou-o até a entrada do bunker, mostrou-lhe com os olhos as nuvens ainda escuras e carregadas. O que vamos fazer? Perguntou-lhe. O céu está contra nós. E por que não deveria estar? Disse Oppenheimer. Nas primeiras horas da noite do dia 15 para o dia 16 parou de chover, assim repetidamente. O céu pareceu encontrar uma certa resignação. As nuvens se contraíram, se dissolveram, fugiram do deserto. E até o vento que descia de Serra Blanca parou. Morreu, desapareceu do deserto de Jornada del Muerto. E tudo ficou limpo e silencioso, calado, numa expectativa nervosa e angustiante. Groves saiu do bunker, encheu os pulmões de ar frio. Na noite, olhou ao seu redor.
Admirou o céu limpo, onde começava a aparecer milhares e milhares de estrelas. Acho que podemos continuar em nosso programa, disse a Oppenheimer. Acho que sim, respondeu o cientista, esvaziando seu cachimbo com rápidas e experientes batidas na palma da mão. Acho que podemos. Decidiremos que a bomba seria detonada às 5h30 da manhã e depois voltaram para o bunker, dando as instruções necessárias aos seus auxiliares. Às 5h10 começou a contagem regressiva das instalações internas através dos alto-falantes. A voz de Sam Allison começou a marcar o tempo, com um espaço longo de 5 minutos. Às 5h20, o próprio Allison acelerou a contagem, passando a identificar os minutos um por um. E o silêncio do bunker, todos ficaram imediatamente quietos e calados, quase imóveis. A contagem reversiva parecia uma sentença de Deus e a aproximação de algo terrível e fatal. Às 5h28, improvisadamente, Allison passou a marcar os segundos. 120, 119, 118. Groves arrumou seus óculos escuros e ficou impassível. Oppenheimer ficou ligeiramente mais pálido, mais nervoso, sentia algo no estômago, uma espécie de nó que apertava e apertava, que dava vontade de se dobrar em dois e assim ficar, de cabeça abaixada, como se rezasse. 97, 96, 95. Por que a voz de Alice não tremia? Perguntava. Era uma bela voz, pausada e calma, parecia proveniente de muito distante, de outra cidade, de outro país, de outro continente, de outro planeta. Como não podia tremer a voz do Allison? Perguntavam. 31, 30, 29. Deu alguns passos pelo bunker, respirando fundo. Preciso me controlar, pensou. Preciso dominar meus nervos. Todos estão calmos, estão? Perguntava. Deu uma olhada ao seu redor. Sim, parece que estão calmos. Parece estar calmos. Porque ele não conseguia? Perguntava. Por que sentia aquele nó no estômago? Por que sentia uma vontade imensa e dolorida de estar em outro lugar? Perguntava. 10, 9, 8. O que fazia Fermi? Perguntava. Olhou para o cientista italiano. Fermi estava atarefado em rasgar umas folhas de velhas anotações em minúsculos pedacinhos e fazia isso calmamente, silenciosamente, como se fosse uma tarefa importantíssima e inadiável. Porque rasgava todos os pedaços de papel? Perguntava. Por que perdia tempo com uma coisa tão sem importância? Perguntava. Por que ninguém falava? Ninguém dizia uma só palavra? Perguntava. 5, 4, 3... O que aconteceria? Perguntava. O que aconteceria lá, a cerca de 20 km de distância, em cima daquela torre de metal? Perguntava. Quais forças seriam soltas no mundo? Perguntava. Abririam ele e os outros cientistas o famoso vaso de Pandora? Perguntava. E o que faria ele, J. Robert Oppenheimer, pai e principal responsável pelaquela criatura tão misteriosa e apavorante, carregada de força destruidora? Perguntava. 2, 1, agora, disse a voz de Allison, parando o mundo. Por uma longa fração de segundo não aconteceu nada. O mundo ficou imóvel, paralisado, esperando algo de terrificante. E esse algo aconteceu. Uma chama aterradora explodiu sobre o deserto, apossando-se dele, e fez todo o seu. Oppenheimer foi obrigado a fechar os olhos, embora os tivesse protegido com espessos óculos escuros. Como descrever de fato a intensidade daquela luz? Perguntava. Não existia outra igual para compará-la, para reduzi-la a dimensões humanas e conhecidas. Era a luz do sol, a luz de muitos sóis concentrados num espaço de 30 km de deserto. Era uma luz que não podia ser enfrentada, medida, conhecida. Essa luz, naquele mesmo instante, estava sendo vista em Albuquerque, em Santa Fé, em El Paso, em outras cidades situadas no raio de 300 km da explosão. Em Alamogordo, a 80 km de distância, uma menina cega de nascimento que havia acordado há pouco tempo e que estava atravessando o pátio de sua casa em direção à bomba d'água, parou de repente, estarrecida e imóvel. Mãe, gritou assustada. Mãe, eu vi a luz. William L. Lawrence, redator do The New York Times, convidado para assistir ao teste com outros colegas escolhidos entre os maiores jornais do país, e todos obrigados a manter segredo da experiência sobre o juramento, ficou paralisado, quase abobado, esquecendo-se de registrar as reações dos presentes. Meu Deus, balbuciou. Meu santo Deus, e foi tudo o que conseguiu dizer. Num outro bunker, a 20 km de distância, o general de brigada W. Farrell levou as mãos ao rosto, quase insensível e completamente tomado pelo espetáculo. Magnífico, exclamou. Isso é magnífico, belíssimo, estupendo. J. Feynman, que violando as ordens de segurança, se encontrava a 30 km de distância da explosão,
protegido apenas pelo para-brisa de um caminhão militar, havia tirado os óculos escuros, considerando desnecessários naquela distância. Quando se deu à luz, ficou momentaneamente cego e foi obrigado a girar a cabeça rapidamente, soltando um longo e angustioso grito de dor. Com os olhos fechados, viu estampados sobre as pálpebras insuficientes a protegê-lo de toda aquela luz. A sequência da explosão, num tom extremamente avermelhado de sangue, quando conseguiu reabrir os olhos, a luz branca e obcecante já estava adquirindo uma totalidade amarelada, enquanto uma massa enorme de nuvens parecia ferver, começava furiosamente a subir para o céu e para Deus, num desafio de blasfêmia. O que está acontecendo? Gritou. Que diabo é tudo isso? Perguntaram. Ninguém respondeu. Todos os presentes estavam abobados, completamente tomados pelo espetáculo. Uma esfera luminosa alaranjada começou a se formar no ar, iluminando nuvens extremamente violetas, azuladas, amareladas, ligeiramente esverdeadas. Um inferno de arco-íris que explodia, que se revolvia incessantemente no céu, de maneira assustadora, gigantesca. Tudo durou 40 segundos, um tempo eterno, comprido, enorme. Um silêncio ainda estonteante, durante o qual ninguém teve força suficiente para se mexer, para andar, para se livrar daquele terrível encantamento e pesadelo que parecia hipnotizá-los. Todos estavam estupefatos, ainda incrédulos, inconscientes de que haviam acabado de ver. Depois o mundo inteiro reagiu, acordou, tremeu, gritou como num apocalipse. Chegou o trovão, um trovão comprido, massacrante, aterrador, que parecia ter saído das próprias entranhas do inferno. O ar foi como que dilacerado, estraçalhado, aniquilado. Então Fermi recolheu numa mão todos os pedacinhos de papel que havia precedentemente rasgado, esticou o braço para fora do bunker. Levantou alto o punho fechado e depois reabriu rapidamente. Os pedacinhos de papel desceram levemente pelo ar até a altura de seu rosto, como uma inocente brincadeira. Depois chegou o vento, a poderosa onda de choque que se alastrou pelo deserto, varreu, levou consigo os pedacinhos de papel, que começaram a recair a mais de 3 metros de distância. Então Fermi olhou atentamente, fez um rápido cálculo mental e depois bateu nas costas de Oppenheimer, que ainda estava olhando para o cogumelo atômico de olhos arregalados e lábios caídos, como se rezasse uma oração interminável. Open, disse o cientista italiano ao colega. A bomba provocou uma onda de choque igual à explosão de 10.000 toneladas de trinitrotoluena, muito mais do que esperávamos. O que você acha? Perguntou. No dia seguinte, os jornais vinculados ao segredo militar escreveram que em Alamogordo havia explodido um depósito de munições com extraordinários efeitos luminosos. Enquanto isso, uma mensagem em código chegava ao presidente Truman, que naqueles dias estava na Europa atarefado em decidir os destinos do mundo. Na conferência de Potsdam, os meninos nasceram felizmente, dizia a mensagem a Truman, e Truman soube assim que os Estados Unidos haviam se tornado naquele instante a nação mais poderosa do mundo. Horas depois, o presidente americano era informado mais detalhadamente sobre a potência aterradora dessa nova arma. E no mesmo dia, durante uma reunião a dois com Churchill, falou ao líder inglês da bomba atômica. Sr. Winston ouviu Truman com muita atenção, congratulando-se com ele em nome do governo de Sua Majestade Britânica, e continuou seraficamente a mastigar seu charuto. É uma arma terrível, disse Truman. Os próprios cientistas que a fabricaram estão agora assustados diante das consequências, aconselhando-me a não usá-la. Eu mesmo estou ainda em dúvida. O que devo fazer? Perguntou. Usá-la, sentenciou Churchill. Usá-la o mais depressa possível. Para que serve uma arma se não for usada? Perguntava. No dia 23 de junho, o coronel K.D. Nichols, a pedido do general Groves, entrevistou-se com Arthur Compton para sondá-lo sobre a conveniência do uso da bomba atômica. O presidente do Massachusetts Institute of Technology, durante todo o encontro, mostrou-se agitado e perturbado, recusando-se a dar sua opinião pessoal, devido à insistência de Nichols, porém acabou por externar sua opinião. Ela é idêntica à opinião da maioria, disse, quase mentindo para si mesmo. Acredito que na situação atual a bomba deve ser usada. Parou um instante, engoliu seco e suspirou. Todavia acrescentou, eu estou convencido de que ela não deve ser usada mais drasticamente do que o necessário, apenas o necessário para que o Japão aceite imediatamente sua rendição incondicional. Passaram-se 3 dias. No dia 26 de junho, o governo dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da China publicaram uma declaração conjunta em que convidaram o Japão à rendição. Nesse ultimato, que estabelecia o dia 2 de agosto como data máxima para sua aceitação, não foi assinada nenhuma súmula
nenhuma super arma ou super bomba. A resposta de Tóquio, como previsto, foi imediata e negativa. O governo japonês classificou o ultimato como ridículo e declarou que nem seria levado em consideração. A guerra continuaria sem exclusão de golpes, até a eliminação total do inimigo. Assim, no dia 2 de agosto chegou e passou. No dia 3, Truman decidiu. A bomba atômica já estava na base da ilha de Tinian, no arquipélago das Marianas, onde havia chegado, circundada por grande segredo, a bordo do cruzador Indianápolis. Os rapazes da base, sempre alegres e brincalhões, imediatamente haviam rebatizado aquele brilhante cilindro com o nome de Leech Boy. Um nome amigável e inócuo, desrespeitoso e até gozador. Esteticamente, o pequeno rapaz não era diferente de toda e qualquer outra bomba convencional. Um cilindro de 80 centímetros de diâmetro, 3,28 metros de comprimento e 400 quilos de peso. A carga nuclear propriamente dita, porém, era apenas 62,3 quilos, uma carga de urânio 235, decomposta em 4 partes iguais, metidas escrupulosamente separadas. Somente na última hora, 4 mecanismos de explosão deveriam ser lançadas as 4 cargas, uma contra a outra, a velocidade de 1.500 metros por segundo, de maneira a determinar a massa crítica, com consequente reação em cadeia. Em Tinian estava deslocado o grupo de bombardeiros 509 pesados B-29, chefiado pelo coronel Paul W. Tibbets. Por longos meses, esse grupo havia se obrigado a submeter a difíceis e demoradas provas, visando um entrosamento especial em vista de uma iminente missão, ainda altamente secreta. Os próprios homens da base ignoravam que espécie de missão seria, mas aceitavam as ordens de treinamento sem fazer perguntas indiscretas e inúteis, aos quais, de outro lado, sabiam antecipadamente que ninguém responderia, especialmente os apontadores selecionados entre os melhores da United States Army Air Force do Pacífico. Haviam sido treinados de maneira intensa para estarem capacitados a acertar um alvo reduzido, voando a uma altura de 9.000 metros e a uma velocidade de mais de 500 km/h. Na noite do dia 5 de agosto, a tripulação do coronel Tibbets foi convocada para uma breve reunião, durante a qual foi avisada que a missão, tão logamente preparada, seria realizada no dia seguinte. Ao amanhecer, ela consistia em lançar uma bomba especial, precisamente o Leech Boy, sobre uma cidade japonesa a ser escolhida, conforme as condições meteorológicas, entre Kokura, Yokohama, Nagasaki e Hiroshima. A bomba possuía um efeito terrível, explicou o coronel Tibbets a seus comandados, e o nosso governo espera que ela possa influenciar o andamento da guerra de maneira determinante, quase conclusiva. O alvo final não será fornecido na última hora por aviões que estudarão as condições meteorológicas de cada cidade. Coronel, e por que não lançar essa bomba sobre Kyoto? Perguntou o segundo piloto Lewis. Seria um objetivo maior, bem mais importante do que uma das 4 cidades já mencionadas. O coronel Tibbets sacudiu a cabeça. O próprio general Stimson proibiu o lançamento de Leech Boy sobre Kyoto. Diz que Kyoto é uma cidade cheia de monumentos, possui tradições antiguíssimas, tanto religiosas quanto culturais. Não, lançar a bomba contra Kyoto seria um crime, rapazes, um crime contra a humanidade. A 1h30 de 6 de agosto, 3 bombardeiros B-29 equipados com instrumentos meteorológicos levantaram o voo da base de Tinian. Sua missão consiste em escolher a cidade que ofereça melhores condições de visibilidade para um lançamento bem feito e tecnicamente aprimorado. Às 2h45, silenciosamente, também o bombardeio Enola Gay, assim chamado em homenagem à mãe do coronel Tibbets, deixa a base da ilha, dirigindo-se para o norte, para o Japão. Em seu interior, o Leech Boy é ainda inócuo, dormente, com suas 4 partes vitais ainda desmontadas. A bordo estão o primeiro piloto, que é o próprio coronel Tibbets, o segundo piloto Lewis, o especialista em radar, e Steve Borick, os montadores da bomba Parsons, Jepson e Bezer, o apontador Fereber e o navegador Van Kirk, o radiotelegrafista Nelson e os eletricistas Sumart e Dusenborg e o metralhador Caron. Às 6h45, o Enola Gay passa sobre a ilha de Iwo Jima,
ainda recoberto com uma tênue nuvem de neblina. Nessa hora, Tibbets decide passar a uma altura de 2.500 metros para a de 9.000 metros, assim como havia sido estabelecido pelos técnicos do alto comando. Enquanto isso, Parsons começa lentamente a montar o Leech Boy, auxiliado por Jepson e Bezer. Às 7h30, a bomba já está pronta, viva, mortal, ameaçadora. Ok, Parsons? Pergunta Tibbets a seu comandado. Ok, coronel, respondeu o montador. O Leech Boy está pronto e vivo. Enquanto o Major Ferriby começa a preparar seus instrumentos de apontamento na cabine de pilotagem, o coronel entra em contato com um dos aviões meteorológicos, o Strang Flush, comandado pelo Major Claude Arterly. Como está o tempo? Perguntou Tibbets. Passo. No rádio se ouve uma descarga. Depois a voz de Arterly, fria e incolor, estado do céu de Kokura, coberto por 9 décimos. Estado do céu de Yokohama, totalmente encoberto. Estado do céu de Nagasaki, totalmente encoberto. Estado do céu de Hiroshima, condições meteorológicas favoráveis ao lançamento. Boa visibilidade a 10 milhas de distância. Céu coberto por 2 décimos, altura de 13.000 pés. Passo. Hiroshima é a cidade, passo, disse Tibbets. Hiroshima é a cidade, passo, desligo, sentencia Arterly. Uma sentença inapelável. Hiroshima já está condenada por um belo dia de sol. Na cidade, entretanto, 250 mil seres humanos começam a sua vida de todos os dias. Alguém levanta os olhos para o alto, vê o Strang Flush de Arterly como um ponto preto no céu. Pelo visto, porém, o avião inimigo não está com nenhuma intenção de lançar bombas sobre a cidade. A própria defesa militar de Hiroshima não toma conhecimento do avião e os canhões antiaéreos ficam calados. Nesse momento, o Enola Gay ainda está a 350 km da cidade de predestinada. Os habitantes de Hiroshima começam sua vida de rotina. As pessoas saem à rua, os meninos se aprontam para ir à escola, os operários se caminham para o bairro industrial. Às 8 horas, a cidade está toda ensolarada e alegre. Um sol quente e amigo, traidor que faz prever um dia de calor, de bom fim de verão. Agora o Enola Gay está a 100 km e o Major Ferriby prepara-se para dar as ordens de abertura das portinholas de lançamento. O tempo passa, ritmado, uniforme, aproximando o Enola Gay da cidade e de sua tragédia. O céu é límpido, quase de cristal, e as poucas nuvens que ainda teimavam durante o amanhecer em parar sobre a cidade agora desaparecem ao calor do sol. Alguns pescadores perdidos entre as ilhotas que surgem na baía ouvem o zunido do avião, um avião que voa altíssimo, e procuram aquele pontinho minúsculo na imensidão do azul, protegendo a vista do sol com as mãos. O avião voa a uma altura que não dá para assustar, e os pescadores imediatamente se esquecem dele, voltando a seu trabalho de todos os dias. Às 8h11, o coronel Tibbets percebe estar ligeiramente fora de rota, então vira para a esquerda, dirigindo-se diretamente sobre a cidade, que já é uma mancha no panorama da baía, que aos poucos adquire seus contornos, que aos poucos se tornam um objetivo real, o alvo tão esperado. O Major Ferriby então ordena a abertura das portinholas de lançamento, e o Leech Boy dessa maneira fica diretamente sobre a cidade, embora ainda aprisionado ao avião pelas garras de aço que impedem sua queda. Tibbets e Ferriby controlam os últimos dados: altura, velocidade e força do vento. O avião está precisamente a 9.632 metros sobre o nível do mar, voando a uma velocidade de 528 km por hora. Tudo está pronto. Então Ferriby regula o apontamento e os prismas de cristal que se inclinam lentamente. Parece procurar a própria vida para aniquilá-la. São 8h14, está na hora. Ferriby aperta o botão de lançamento e as garras de aço que aprisionavam a bomba se abrem. Largam o Leech Boy no vazio, no espaço, sobre a cidade que ainda tem 40 segundos de vida. Imediatamente Tibbets determina uma curva estreita de conversão, desce ligeiramente para ganhar mais impulso e velocidade de fuga. Às 8h15, o Leech Boy explode a uma altura de aproximadamente 600 metros sobre a cidade, numa área de 3 km quadrados. Tudo é imediatamente pulverizado, aniquilado, liquefeito. Um vento ardente, variante entre 300 e 900 mil graus centígrados, se expande sobre a cidade, incendeia e transforma em chama tudo o que encontra. É o apocalipse. As águas do rio Ota parecem ferver, retrair-se daquele mundo de fogo. A onda de choque esmaga tudo que ela se
tudo que a ela se opõe, com uma força de 7.000 toneladas por centímetro quadrado. Ninguém consegue imaginar o que acontece e o que está acontecendo. Tudo está acima da compreensão humana, da própria existência e da própria dor. Hiroshima quase não existe mais, e do pouco que ainda sobra, levanta-se um longo grito de dor e desespero, um grito único e tremendo. O próprio Enola Gay, atingido pela onda de choque, dança no céu como um pedaço de papel. Depois, mediante a perícia de Tebbets e muita sorte, consegue reencontrar o equilíbrio e a estabilidade, fugindo daquele inferno que ele mesmo havia provocado. O coronel olha para trás e uma nuvem vermelha alaranjada se apossar da cidade. Há algo de indescritível acontecendo no céu. A mais de 100 km de distância, o Major Clade Yatterley, já de volta para a base de Tinian, percebe que algo de terrível está acontecendo em Hiroshima. A cidade escolhida porque nela brilhava o sol, olha para trás e além da ilha de Shikoku, o céu em reviravolta, de cores impossíveis e naturais. Meu Deus, ele exclama, o que fiz, o que nós fizemos? Pergunta. Na mesma noite, Truman anunciou a verdade ao mundo, e das bases aéreas do Pacífico, dezenas e dezenas de bombardeiros levantaram voo, carregando apenas de mensagens dirigidas ao povo japonês, convidando-os à rendição imediata total. Essas mensagens foram lançadas sobre as maiores cidades inimigas, mas não surtiram o efeito esperado. O próprio governo de Tóquio não havia ainda conseguido compreender a força do acontecido, ficando quase que aturdido, estupefado e paralisado. Os Estados Unidos possuíam mais uma bomba, uma só. Para fabricar outra seriam necessárias muitas semanas de trabalho intenso no laboratório de Los Alamos. Assim mesmo, o presidente Truman não hesitou. No dia 9 de agosto, 3 dias depois de Hiroshima, também em Nagasaki, conheceu a força do pecado e da ciência. Às 11h02, a segunda bomba foi lançada sobre a cidade pelo B-29 Boxer, comandado pelo Major Charles Sewiney. Tecnicamente, o lançamento Tecnicamente, o lançamento foi péssimo, pois ele foi efetuado através de um espesso manto de nuvens que tolhiam ao avião qualquer visibilidade. De sua parte, um promontório rochoso que surgia bem no meio da cidade amenizou os efeitos da explosão, mas o inferno se repetiu. O imperador do Japão então percebeu que seria inútil continuar uma guerra já perdida, sem esperança para os Estados Unidos. Finalmente havia chegado a hora da vitória e das ruidosas comemorações. Enquanto os jornais publicavam as primeiras exultantes reportagens sobre a nova arma, ilustrando os artigos com as fotos do cemitério de Hiroshima e Nagasaki, com os retratos dos cientistas que haviam propiciado ao país essa grande vitória, a maioria dos homens envolvidos no Projeto Manhattan reencontraram a realidade. O professor Albert Einstein deixou às pressas Princeton para Long Island e lá em Peconic entregou-se a uma amarga e solitária meditação a bordo de seu pequeno e humilde barco de vela. Aproximadamente há 40 anos havia descoberto uma fórmula fantástica, uma equação simples e maravilhosa que, se bem aproveitada, poderia ter aberto ao mundo forças novas desconhecidas, capazes de ajudar os homens e seu progresso. E o que havia feito dessa equação? Pergunta o que havia feito. Os homens perguntam o que havia feito. O cientista pergunta o que havia feito ele próprio, Albert Einstein, assinado aquela carta maldita que aconselhava o presidente dos Estados Unidos a transformar sua ciência numa arma tão terrível. Perguntavam. Em Nova York, Leo Szilard leu os jornais e depois chorou. Quase nenhum órgão de imprensa havia publicado sua fotografia, dando todas as honras a Einstein, que, coitado, apenas havia assinado uma carta escrita por outros. E a Oppenheimer e a Fermi, honras? Pergunta. Que espécie de honras? Pergunta. Lembrou-se de sua insistência para que os Estados Unidos iniciassem a fabricação da bomba atômica. Lembrou-se de sua luta, de sua perseverança, de seus inúmeros encontros com Sachs, Taylor e Fermi e Einstein. E lembrou-se também de sua luta para que ela não fosse usada, para que essa bomba fosse encarada apenas como uma arma de dissuasão
não havia conseguido, e o resultado agora estava lá, bem ilustrado naquelas fotos malditas que mostravam apenas um deserto onde antes existia a vida, as honras da ciência, o resultado da ciência. Em Los Angeles, onde estava passando alguns dias de descanso com a esposa e os filhos, J. Robert Oppenheimer olhou longamente para as primeiras fotografias chegadas de Hiroshima e de Nagasaki, olhou para toda aquela desolação e depois ficou calado e quieto, pálido e mais triste do que de costume. Era uma noite de fim de verão, uma noite de agosto doce e terna, estrelada, que parecia desmentir qualquer guerra e qualquer dor. Open olhou para o céu, para aquele céu imenso que parecia acusá-la com seu silêncio e beleza, e suspirou. O que foi, Open? Perguntou-lhe a esposa. Também ela muito triste. Em quem está pensando? Perguntou ele, respirou fundo, um respiro imenso e dolorido. É o fim, Kate, disse. A ciência já conheceu o pecado. Nós físicos conhecemos o pecado e nunca mais poderemos esquecê-lo. Catarina aproximou-se dele, encostou-se seu rosto no ombro magro do marido. Tentou contorná-lo em silêncio, sem nenhuma palavra, assim como exige as grandes dores. Ele suspirou. Tornei-me à morte, Kate, disse, repetindo os versos do Bhagavad Gita, o milenar poema indiano que havia lido durante seus estudos de sânscrito. Tornei-me à morte e faço tremer o mundo. Depois não disse mais nada. Onde estavam as palavras certas para dizer algo de sensato? Pergunta. O remorso da ciência. Nem todos os cientistas que haviam colaborado em Los Alamos ao projeto Manhattan, porém, ficaram chocados com o resultado das explosões atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Muitos deles, de fato, limitaram-se a encarar o acontecido como um belo sucesso da ciência, sem perder tempo em meditar sobre o lado humano da questão. Entre eles, o próprio Isward Teller, o físico que, juntamente com Leo Szilard e Eugene Wigner, formava o trio científico húngaro do Centro Y. Para Teller, o que contava era o resultado. E esse resultado, do ponto de vista da ciência, tinha sido perfeito, exemplar. Assim, durante uma das primeiras reuniões do grupo de cientistas em Los Alamos, logo depois da rendição do Japão e o fim da guerra, Taylor chamou Oppenheimer de lado e acenou-lhe a possibilidade de pesquisar a realização de outro tipo de superbomba, de potência ainda maior que a bomba atômica. Ela é possível, Open, disse ao colega, todo contente. Segundo meus cálculos, se conseguimos fundir 2 átomos de deutério, daríamos vida ao núcleo de hélio, com consequente libertação de uma quantidade de energia incomensurável, uma energia talvez 1000 vezes superior àquela produzida mediante o processo de cisão. E para que uma arma assim? Perguntou-lhe Oppenheimer, estupefado. Por que o mundo precisaria de uma arma dessa tão potente e inigualável? Perguntava. A humanidade inteira já sofreu bastante em Hiroshima e Nagasaki, Edward. Naquelas 2 cidades japonesas não morreram somente seus habitantes, mas morreu também um pedaço do mundo juntamente com eles. Morreu o bom senso, morreu a sabedoria e todos nós morremos um pouco. Sentimentalismos, Open, Rio Teller. Eu estou falando de um problema científico, não de um problema humano. Eu não joguei a bomba atômica sobre o Japão, nem eventualmente lançarei essa superbomba sobre outro país. Esse é um problema dos políticos e dos militares, Open. O uso do que nós fabricamos pertence exclusivamente a eles, assim como a responsabilidade desse uso. O seu raciocínio é um tanto infantil, Edward, exclamou Oppenheimer. Nós fomos os responsáveis pelas mortes de Hiroshima. Nós todos tivemos nossa parcela de culpa. Nós todos seremos apontados para sempre como os fabricantes da morte atômica. Nós demos aos políticos e aos militares a oportunidade de matar em poucos segundos 2 cidades inteiras. 2 cidades inimigas, rebateu Teller. 2 cidades onde viviam nossos inimigos. E com isso, pergunta,
O que teria feito o Japão, Open, se tivesse descoberto a bomba atômica antes de nós? Perguntava. Você acha que seus cientistas ficariam com remorso? Perguntou. O remorso é muito subjetivo, Eduardo. Eu não sei o que os cientistas japoneses pensariam. Eu sei apenas o que eu penso, o que eu sinto. Além disso, o Japão já está vencido. Não estamos mais em guerra. Por que dar vida a um novo monstro muito mais potente? Perguntava. Tele ficou subitamente sério. Está errado, Open, disse todo o estado. A guerra não acabou. Na Europa está se preparando outra guerra mundial. Uma guerra mais perigosa, total, selvagem e cruel. Nós acabamos com os nazistas, acabamos com os japoneses, mas acabamos com os russos? Perguntava. Não, meu caro, eles de repente se tornaram uma das nações mais potentes do mundo. E meu próprio país, Open, meu próprio país está sofrendo. Agora, uma ocupação muito pior que aquela sofrida debaixo das botas dos SS. Você sabe, não é? Perguntou. Onde está a Hungria? Perguntou. O que sobrou da Hungria? Perguntou. Antes estava ocupada pelas armas de Hitler. Hoje está ocupada pelas armas de Stalin. Qual é a diferença, Open? Perguntou. Nós não estamos em guerra com a Rússia, Eduard. Isso não importa, gritou Teller, irritado. É apenas uma questão de tempo, Open. Nosso próximo inimigo será nosso antigo aliado. Está errado, Eduard, rebateu Oppenheimer. Quem ousaria desafiar o poderio dos Estados Unidos? Perguntou. Quem ousaria desafiar um país possuidor de uma arma tão potente como a bomba atômica? Essa bela atômica que nós demos aos nossos governantes? Pergunta. A União Soviética, Open, ela também fabricará sua bomba atômica. É apenas uma questão de tempo. Kapitsa, Kurkashov, Frenkel, outros físicos russos que não conhecemos possuem capacidade e meios para isso. Em pouquíssimo tempo eles também terão sua arma nuclear. E o que faremos nós então? Perguntou. O que faremos, Open? Perguntou. O cientista americano passou a mão na nuca num dos seus gestos habituais. Depois suspirou. Eu não sei o que faremos, Eduard. Respondeu ao colega. Não sei o que faremos na ocasião, mas sei o que faremos hoje. Ficaremos calados, evitaremos falar da bomba H. Evitaremos assinar aos políticos e aos generais que existe uma possibilidade. É isso que faremos, Eduard. Pelo bem do mundo, da própria humanidade. Taylor não entendeu as objeções de Oppenheimer. Para ele é necessário que os Estados Unidos possuíssem uma arma mais terrível do que a bomba atômica, uma arma absoluta e única, capaz de pulverizar um país inteiro. Em seu ódio arraigado contra a União Soviética e o comunismo em geral, que responsabilizava pelo estado de escravidão da Hungria, seu país natal, Taylor não estava capacitado para perceber e avaliar outros problemas que não fossem aqueles estritamente militares e científicos. A humanidade perguntava. O que era a humanidade? Perguntava. E o que fazia a humanidade naquele mesmo instante para ajudar concretamente a Hungria a se libertar do jugo soviético? Perguntava. Nas ruas de Budapeste, estudantes e operários haviam iniciado uma revolução desesperada, enfrentando os tanques russos, armados apenas de coragem e anseio de liberdade. Muito bem. O que fazia essa tão falada e hipócrita humanidade que chorava sobre os mortos de Hiroshima e Nagasaki, mas ficava completamente indiferente aos dramáticos apelos dos revolucionários húngaros? Perguntava. O que fazia essa humanidade se não realizar congressos inúteis e estéreis, discursos sem mover um dedo? De maneira concreta para auxiliar um país que agonizava e morria? Perguntava. Ao diabo a humanidade, pensou Teller. É muito fácil falar de humanidade quando estamos comodamente sentados, seguros e fortes, inatacáveis, sem nada temer pessoalmente. Por que não pergunta o valor desse tipo de humanidade aos patriotas húngaros que morrem diariamente lutando contra o opressor? Pergunta. Por que não perguntam a utilidade desse tipo de humanidade a todos os estudantes dos operários de Budapeste, que estão sendo massacrados pelos tanques russos? Perguntava. Odiava a Rússia. Seu anticomunismo era simples e total, linear, sem nuances e sem meios termos. E também confiava em sua ciência. Sabia que podia fabricar uma arma ainda mais poderosa que a bomba atômica. Uma arma que deixaria a União Soviética permanentemente sucumba dos Estados Unidos. Não resolveria a situação da Hungria, mas seria uma maneira de se vingar. Uma maneira terrível, mas a única possível.
decidiu passar sobre a autoridade do próprio Oppenheimer, apelando diretamente para os altos escalões políticos e militares do país. Começou a exercer sobre eles uma pressão contínua e incansável, desesperada e implacável, mas Oppenheimer, porém, continuava a ser considerado o mais competente e sensato conselheiro da Casa Branca sobre os assuntos atômicos e pontualmente vetava ou desaconselhava qualquer projeto de Teller. Dessa maneira, o cientista húngaro defrontou-se com uma muralha de frieza e incompreensão que, ao invés de acalmá-lo, deixou ainda mais convencido da importância de sua cruzada. Assim, em breve, entre os dois cientistas estabeleceu-se uma espécie de guerra fria, feita publicamente de cortesias e gentileza, mas intimamente rancorosa. Nada conseguirá me demover de minhas ideias, Edward, disse Oppen certa vez a seu colega durante uma tumultuada reunião em Los Alamos. Estou contra a fabricação desse tipo de bomba, dessa coisa abominável. Aí todo e qualquer meu parecer sempre será contrário às suas intenções. Como diretor da divisão da física teórica dos laboratórios de Alamos, respondeu-lhe Teller com um sorriso azedo: sou responsável pelas minhas próprias pesquisas e continuarei a pesquisar a fusão de 2 átomos de deutério, porque acho isso indispensável e sumamente importante para a ciência. O resultado dessa espécie de desafio foi que, no fim de 1946, Teller foi sumariamente demitido de seu cargo e substituído pelo físico Hans Bethe. Foi Oppen, exclamou Teller ao ser informado de sua destituição. Por Deus, foi ele. Oppenheimer não sabe o que fez e nem o que está fazendo. Mas Oppen sabia muito bem que a corrida às armas nucleares visava apenas um objetivo que contraria os interesses da humanidade. Estava profundamente convencido disso. Uma bomba H infinitamente superior às atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki poderia ter efeitos desastrosos para todo o gênero humano, para o mundo inteiro. Queria ter coragem. Quem teria coragem para usá-la num conflito? Pergunta. Alguém teria coragem, sim, pensou. Existe sempre alguém capaz de encontrar a coragem necessária para fazer o mal. Isso é instintivo. E que espécie de guerra seria uma guerra combatida com bombas H? Perguntava. O que seria da humanidade? Perguntava. Ficou com vontade de ir embora, de abandonar Los Alamos para sempre. De se desligar daqueles malditos laboratórios onde se fabricava apenas a morte. Havia recebido uma boa proposta por parte da Universidade de Princeton, uma proposta para assumir a cátedra de Física Teórica e o cargo de diretor do Instituto de Estudos Avançados, cargos deixados vagos pelas repentinas e desiludidas demissões de Einstein. Em Princeton, poderia lecionar, reencontrar novamente algo de limpo e de bom na vida, ajudar os jovens estudantes que procuravam um sentido na ciência. Ele sabia qual era esse sentido, sentia-o confusamente dentro dele próprio, e era um sentido doce e terno, promissor, algo de bom, que por longos anos havia sido obrigado a esquecer. Aconselhou-se com Catharine, e a esposa concordou imediatamente. Sim, seria bom ir para Princeton, abandonar Los Alamos, se desligar daqueles malditos laboratórios para sempre. Para sempre? Perguntou. Impossível. A sombra de Los Alamos ficaria dentro dele e acompanharia até a morte. Nunca mais o libertaria daquele sentimento de angústia e medo. Além disso, precisava vigiar sua própria criatura. Não podia abandoná-la definitivamente aos outros. O que fariam seus colegas? Perguntava. O que faria Teller, por exemplo? Não usaria Los Alamos, a velha e inocente escola dos irmãos Ponte, para reforçar o primitivo pecado? Perguntava. Não, a coisa não podia ser feita. Aquela coisa monstruosa não devia nascer. Então, para controlar o custo das pesquisas nucleares nos Estados Unidos, resolveu continuar na presidência da Atomic Energy Commission, General Advisory Committee. Embora não participasse ativamente dos trabalhos do Centro do Novo México, dessa sua alta posição poderia controlar e vigiar para que a ciência não renegasse seus princípios. Seus princípios? Perguntava. Quais eram os princípios da ciência? Perguntava. A ciência possuía princípios? Perguntava. No dia 17 de 1947, maio, durante uma conferência pronunciada em Washington, um grupo de oficiais do Exército, Oppenheimer falou da energia atômica e de seus resultados. Estava triste, amargurado, irritado consigo mesmo. Um dia, disse, finalizando a palestra, Confúcio encontrou uma clareira da floresta por uma velha
Mulher chorando copiosamente. Por que está chorando, mulher? Perguntou-lhe o sábio. Estou chorando, respondeu-lhe a velha, porque aqui, nesta mesma clareira, um tigre matou e comeu meu filho. Confuso e entristecido pelo fato, passou uma hora inteira consolando a velha. E quando percebeu que suas sábias palavras haviam conseguido um bom resultado, despediu-se dela e prosseguiu seu caminho. Ao adentrar-se na floresta, porém, sentiu que a mulher recomeçava a chorar todas as suas lágrimas, e então resolveu voltar atrás. Mulher, perguntou, por que está chorando agora? Choro porque 1 ano atrás, neste mesmo lugar, um tigre matou e comeu meu marido, respondeu a velha. Entre um soluço e outro, novamente confuso, procurou consolá-la com sábias palavras e bons conselhos, e depois afastou-se novamente, continuando o seu caminho, mas feito alguns passos, ouviu novamente o soluço da velha. E agora, mulher, perguntou-lhe, voltando pela segunda vez atrás, por que está chorando? Porque 2 anos atrás, nesta mesma clareira, respondeu-lhe a velha, um tigre matou e comeu meu pai. Então, confuso, disse, ora, se cada ano você sofre uma tragédia nesta clareira, por que não se muda? Por que não vai morar em outra cidade ou outro país? Então a mulher, entre um soluço e uma lágrima, respondeu-lhe, já tive vontade de fazer isso, mas o fato é que o governo daqui é tão excelente. E depois permitiu-se uma risadinha azeda, amarga, dirigida para si mesmo, que para o auditório. O que será que ele quis dizer com aquela história da velha e do tigre? Perguntou depois um oficial a outro. Nada, meu cara, respondeu o amigo. Você sabe como são esses cientistas. Para amenizar a chatice de sua conferência, inventam uma bela historinha para crianças. No começo da segunda quinzena do mês de setembro de 1949, um B-29 americano equipado com aparelhos capazes de detectar o grau de radiação sobre as regiões sobrevoadas voltou para sua base com uma grande e terrível notícia. Num ponto impreciso da União Soviética havia explodido recentemente uma bomba atômica às 11h02, no dia 23 do mesmo mês. O próprio presidente Truman deu um anúncio ao mundo, num dramático discurso pelo rádio. Nós temos as provas, diz, que durante as últimas semanas foi explodida uma bomba atômica na União Soviética. O discurso do presidente foi seguido por uma onda de psicose coletiva. Todo e qualquer americano, de repente, sentiu-se ameaçado pessoalmente. O velho senador Marron, durante uma tempestuosa sessão no Congresso, profetizou: a própria sobrevivência do gênero humano está em perigo. O outro deputado, um certo Rankin, afirmou que o governo não podia mais permanecer em Washington, mas que devia ser mudado para outra cidade. Em Pudak, por exemplo, uma pequena cidade do Kentucky, onde nenhum bombardeio inimigo poderá chegar com sua carga mortal. A Bolsa de Nova York e quase todas aquelas do mundo ocidental reagiram e refletiram imediatamente este estado de pânico, acrescentando ao anúncio de Truman algo de mais sólido e concreto, capaz de ser estendido por todo e qualquer americano. Ser entendido por todo e qualquer americano. A perspectiva de uma crise econômica, a queda da maioria dos títulos negociados afetou profundamente o país, culpa da bomba atômica soviética. Diagnosticaram os entendidos. O que fazer? Perguntava. Ninguém sabia, mas algo precisava ser feito e imediatamente algo que restabelecesse a calma e a confiança do povo em seus governantes, em seu país, na força milagrosa e onipotente dos Estados Unidos. Mas o que? Perguntavam. Então surgiu novamente aquele homenzinho gorducho e forte, os cabelos pretos e curtos, olhos pequenos e móveis, nariz enorme e carnudo, lábios grossos e duros que, quando esticado numa risada, mostravam dentes irregulares e tipicamente eslavos. Edward Tiller. Por que não dar início à fabricação daquela bomba, por ele recomendado uma bomba muito mais terrível do que a atômica? Perguntava. Isso devolveria aos Estados Unidos a supremacia no campo nuclear.
Essa terrível arma que todos os físicos de Los Alamos e do país preferiram chamar apenas de coisa, sem nomeá-la especificamente como numa espécie de exorcismo infantil, foi imediatamente objeto de longas discussões. No dia seguinte, a Casa Branca ordenou que fosse realizada uma reunião da Atomic Energy Commission General Advisory Committee, para que fosse estudada a conveniência e a possibilidade de iniciar as pesquisas em tal sentido. A comissão então reuniu-se no mês de outubro sob a presidência de Oppenheimer e recomeçou a luta. Uma luta entre o pânico e o bom senso, o militarismo e a humanidade, o rancor e a esperança. Nunca Oppenheimer lutou tanto em sua vida, nunca procurou ser tão persuasivo e decidido. Nunca apelou tanto para o bom senso dos outros. E o impossível aconteceu. O comitê, depois de quase 3 meses de discussão, chegou à conclusão de considerar a bomba H apenas como uma possibilidade teórica, desaconselhando, porém, sua efetiva realização. Isto baseado em 3 fatos: a inexistência de pressupostos tecnológicos indispensáveis, inexistência demonstrada por Oppenheimer de maneira cavaliosa e recorrendo até à omissão de dados científicos, o altíssimo custo do projeto, um custo quase proibitivo para a economia do país, ainda empenhado numa fase de reconversão pós-bélica, e em inumeráveis auxílios do exterior, o problema ético e moral colocado pelo próprio Oppenheimer em termos quase filosóficos. Senhores, ele disse, estamos diante de um problema novo, nunca surgido antes no mundo. Nós estamos discutindo a conveniência de pôr à disposição da humanidade um novo instrumento, um instrumento que se converteria, se usado em instrumento de suicídio em massa. Uma arma dessa natureza não se identifica mais com uma arma. É tão potente que quem a usar não terá meios para escapar de seus efeitos. Segundo minhas previsões, não existirão mais nem vencidos e nem vencedores. Os dois estarão englobados numa única derrota. Uma derrota que não será deste ou daquele país, mas da humanidade inteira. Sua firme posição fez com que todos os outros membros do comitê se decidissem por um não, compacto e sintomático. Dessa maneira, Taylor foi novamente derrotado, de maneira secreta, mas clamorosa. Esse relatório foi enviado à Casa Branca imediatamente, presumivelmente até chegou à Casa Branca. Mas a partir desse momento, todos os historiadores não sabem ainda o que aconteceu com ele. Sem dúvida nenhuma, foi lido e estudado por Truman e seus conselheiros, e por Truman e seus conselheiros foi julgado inoportuno e sentimental, cheio de dúvidas éticas e morais. Uma arma era uma arma, e uma bomba H era, sem dúvida nenhuma, mais potente que uma bomba atômica. 2 mais 2 são 4. Problemas éticos e morais? Perguntava. Antes, a sobrevivência dos Estados Unidos. Depois, os outros problemas. E o previsto aconteceu. No dia 1º de fevereiro de 1950, o presidente Truman, sem levar em consideração o relatório da Comissão Atômica, deu as ordens necessárias para que fossem iniciadas as pesquisas visando a construção da coisa. Faz parte da minha responsabilidade de chefe supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, declarou o presidente, garantir a defesa do país contra qualquer ato de agressão. Baseado nisso, ordena a Comissão para a Energia Atômica de continuar a fabricação de qualquer tipo de arma atômica, inclusive assim a chamada bomba de hidrogênio ou superbomba. 15 dias depois, Taylor, radiante e entusiasmado, recebia os primeiros fundos para dar início às pesquisas e no mês de abril já dispunha em Los Alamos de um laboratório riquíssimo e bem montado do qual havia sido nomeado chefe inconstrato. Oppenheimer havia triunfado em 2 batalhas. Ele, o húngaro, havia ganho a guerra. Mas Oppen, embora reconhecendo a derrota, decidiu não se entregar totalmente, obrigado a colaborar oficialmente com Taylor. Descobriu imediatamente 1000 maneiras para atrapalhar o trabalho do colega, sabotando-o sistematicamente. Com muita inteligência e denodo, como presidente da Atomic Energy Commission General Advisory Committee, possuía ainda poderes e autoridade suficiente para atrasar as pesquisas de Taylor. Um simples requerimento de material científico que exigia sua aprovação ficava esquecido entre os papéis de sua mesa por semanas inteiras, deixando Taylor raivoso e atrapalhado. Todo e qualquer problema que exigia sua intervenção dificilmente encontrava uma solução rápida e convincente para o laboratório do cientista húngaro. E quando era obrigado a externar sua opinião estritamente científica sobre as pesquisas em curso, levantava problemas novos, enormes e imaginários, que Taylor depois era obrigado a solucionar com enorme perda de tempo. A
Além disso, sua sabotagem relacionada diretamente com o seu trabalho e seu cargo, Open não se poupou em empreender longas e cansativas viagens, durante as quais fez o possível e o impossível para se encontrar com os mais cotados cientistas que haviam colaborado no projeto Manhattan, aconselhando-os a não colaborar no projeto da coisa de Taylor. E muitos deles, assim convencidos pela autoridade e pelas argumentações filosóficas de Open, recusaram-se a colaborar com o novo empreendimento científico de Los Alamos, deixando o cientista húngaro isolado e sem colaboradores à altura. Isso fez com que Taylor perdesse definitivamente a paciência. A guerra entre os dois assim estourou de maneira clamorosa e inevitável, embora publicamente e oficialmente os dois aparentassem uma amizade cheia de cortesias e de recíproco respeito. Intimamente, porém, a antipatia com a qual um encarava o outro transformou-se num ódio profundo, num mútuo desprezo rancoroso. Farei o possível para atrasar seu projeto, Edward. Parecia dizer Open, entre um sorriso azedo e teimoso e um aperto de mão hipócrita. Farei o possível para que você não consiga construir a coisa abominável. De sua parte, Taylor respondia com um sorriso falso e desrespeitoso. E o brilho de seus olhos pequenos parecia responder, conseguirei, Open, queira ou não, conseguirei construir a bomba H. E construiu. Em 1952 a coisa ficou pronta, uma coisa enorme, gorda, impossível de ser transportada por qualquer avião e usada em caso de guerra, uma coisa apavorante, mas imóvel, inútil, que foi levada de navio até o atol de Eniwetok, no Oceano Pacífico, e lá testada sem muito sucesso. Esse teste da obra de Taylor foi mantido em segredo, um segredo total e absoluto, compartilhado apenas pelos membros de comissão para a energia atômica, a Casa Branca e as mais altas patentes militares. Depois, um dia aconteceu o que Oppenheimer não havia previsto. Em maio de 1953, o cientista recebeu em Princeton um convite para pronunciar uma série de conferências no Brasil, sob o patrocínio do Conselho Nacional de Pesquisa. Ainda não conhecia a América do Sul, e o convite foi recebido por Open, que viu na viagem um período de repouso e de tranquilidade, uma espécie de evasão de sua vida de rotina. Na mesma ocasião, visitou vários países da América Latina. Chegou ao Rio de Janeiro a bordo do navio Uruguai, no dia 25 de junho, um dia de chuva e sol, tipicamente carioca. Foi recebido, na ocasião, pelo presidente do Conselho Nacional de Pesquisa, Coronel Orlando Rangel, que, além de ter sido o principal promotor do convite a Open, desdobrou-se para o cientista americano conhecesse a cidade maravilhosa de maneira íntima e descontraída. No Rio, Open anunciou várias palestras mais filosóficas e cientistas, que recebia bem recebidas e amplamente comentadas até pela imprensa. Mesmo depois do dia 9 de julho, o cientista viajou para São Paulo, onde ficou hospedado no Hotel Esplanade, na Praça Ramos de Azevedo, durante sua permanência na capital paulista. Open foi praticamente assediado pela imprensa local, que fez questão de acompanhá-lo até São José dos Campos, onde Open havia sido convidado a pronunciar uma conferência no Instituto de Tecnologia daquela cidade. Mr. Oppenheimer, perguntou-lhe um repórter do Correio do Amanhã na ocasião, o que o senhor acha do futuro do Brasil? Ele passou, como era seu hábito, uma mão comprida e ossuda na nuca, e depois sorriu. O Brasil, disse, tem imensos recursos em sua natureza maravilhosa. Mas é preciso não esquecer que o campo da energia nuclear, como em todas as outras, o supremo objetivo é sempre um homem. E as armas atômicas, professor, insistiu o repórter. Como encarar a corrida aos armamentos nucleares? Perguntou. Sou um homem de paz, ele disse brevemente. Acredito na paz e para isso as armas não são necessárias. Mas quem acredita na paz, além dele? Poucos dias depois de sua volta aos Estados Unidos, precisamente no dia 8 de agosto de 1953, o cientista da União Soviética, adiantando-se a Teller e sua reduzida equipe, testaram com sucesso sua primeira bomba H, deixando os Estados Unidos novamente em pânico. Sem seu precioso monopólio atômico, pela primeira vez inferiorizados na corrida das armas termonucleares, a América precisava reagir. Era necessário reagir, e reagiu de maneira inesperada, obscurantista, com uma nova caça às bruxas que deixou o mundo arrepiado. Quem assumiu a liderança dessa tragicômica cruzada foi um senador ainda jovem, suficientemente arrogante e fanaticamente nacionalista, chamado Joe McCarthy. Robert Oppenheimer. Ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade.